Você já teve a sensação de acordar cansado, passar o dia inteiro ocupado e mesmo assim sentir que não teve energia para fazer aquilo que realmente importava? Muita gente acredita que isso é preguiça, falta de força de vontade ou falta de motivação, mas na verdade a maioria das vezes não é. O nosso cérebro funciona como um sistema de gestão de energia. Todos os dias ele decide onde vale a pena investir energia e onde vale a pena economizar. A boa notícia é que essa gestão pode ser treinada. Nesse vídeo eu quero compartilhar 10 pilares que podem ajudar você a recuperar a sua energia mental, desenvolver mais disciplina e construir uma mente cada vez mais forte. Porque um vencedor não nasce pronto, ele é desenvolvido, construído, com uma escolha de cada vez. Pilar número 1. O cérebro precisa de combustível. Antes de cobrar a produtividade da sua mente, você precisa oferecer a ela condições mínimas para que ela funcione bem. Pensa no seu cérebro como um motor de carro de alta performance. Você pode ter o melhor motor do mundo, mas se você colocar um combustível de baixa qualidade e ignorar a manutenção, nunca deixar o carro descansar, com certeza ele vai perder potência. Com o cérebro acontece da mesma maneira. Uma noite mal dormida pode prejudicar sua memória, a concentração, o autocontrole e até a forma como você toma decisões. Uma alimentação pobre em nutrientes pode reduzir a sua disposição, a desidratação mesmo que leve já é o suficiente para afetar sua atenção. Muitas pessoas dizem, eu não tenho disciplina, mas às vezes o problema não é a disciplina, é um cérebro tentando sobreviver com pouco combustível. Se você quer desenvolver uma mente forte, comece respeitando a sua biologia. Dormir bem, alimentar-se com qualidade, hidratar-se e permitir momentos de recuperação não são recompensas, são investimentos. Cuidar do seu cérebro não é um luxo, é a base sobre a qual todas as outras mudanças serão construídas. Você não pode exigir desempenho máximo de um cérebro que está funcionando no modo sobrevivência. Pilar 2. O corpo produz a energia que a mente utiliza. Existe um erro tão comum. As pessoas acreditam que a energia mental nasce apenas na mente, mas isso não é verdade. A mente depende do corpo. Quando você se movimenta, o seu cérebro ele passa uma mensagem muito clara: estamos vivos, podemos agir, podemos construir. Durante uma caminhada, um treino ou qualquer atividade física, o seu organismo libera substâncias que favorecem o foco, o aprendizado, a sensação de bem-estar e principalmente a disposição. É curioso porque justamente nos dias que você se diz estar sem energia para se exercitar, são os dias em que o exercício mais pode fazer diferença para você. Você não precisa começar correndo uma maratona. Comece com 10 minutos, caminhe, alongue-se. Começa fazendo aquilo que a sua mobilidade te permite. O importante é mostrar para o seu cérebro que o movimento faz parte da sua identidade. O corpo foi feito para se mover. Quando ele para por muito tempo, a mente também começa a desacelerar. Não espere ter energia para começar a se movimentar. Muitas vezes o movimento é que vai produzir a energia que você tanto espera. A ação não é apenas a consequência da energia. Muitas vezes ela é a origem da energia. Pilar 3. Feche os vazamentos de energia. Imagina que você tem uma mangueira ligada com toda a força. A água está chegando, a pressão é excelente, mas a mangueira está cheia de pequenos furos. Com a nossa energia mental acontece a mesma coisa. Muitas pessoas estão tentando produzir mais energia quando, na verdade, deveriam primeiro fechar os vazamentos. Cada vez que você pega o celular sem necessidade, cada comparação nas redes sociais, cada preocupação que se repete sem solução, cada excesso de informação, tudo isso consome pequenos pedaços da sua energia. Isoladamente parece pouco, mas ao longo do dia, esses pequenos gastos se acumulam e, quando chega a hora de fazer aquilo que realmente importa, você sente que não tem mais força para nada. O problema nem sempre é falta de energia. Às vezes é o excesso de distrações. Pergunte a si mesmo: o que está drenando a minha energia hoje? Essa resposta pode valer mais do que qualquer técnica de produtividade. Antes de tentar produzir mais, aprenda a desperdiçar menos. Sua energia é um ativo valiosíssimo. A diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária está muitas vezes aonde você decide investir a sua energia. Pilar 4. Aprenda a regular as suas emoções. Você já percebeu que existem dias que você fez quase nenhum esforço físico, mesmo assim termina completamente exausto? Muitas vezes esse cansaço não vem do corpo, vem da mente. Ansiedade
culpa, medo, preocupação constante, ressentimento, tudo isso exige um enorme gasto de energia. É como deixar vários aplicativos abertos ao mesmo tempo no seu celular. Cada um consome um pouquinho de bateria. Talvez você não percebe, mas no final do dia, ela acaba consumindo muito mais. Com o cérebro acontece da mesma maneira. Quanto mais conflitos emocionais carregamos sem perceber, menos energia sobra para viver, criar, trabalhar e aproveitar melhor a vida. Regular as emoções não significa deixar de sentir tristeza, sentir medo, raiva. Significa aprender a sentir sem permitir que essas emoções assumam o controle da sua vida. Respirar, refletir, conversar, buscar ajuda quando necessário e desenvolver inteligência emocional são formas de preservar aquilo que existe de mais precioso, a sua energia mental. Uma mente em paz não é uma mente sem problemas. É uma mente que aprendeu a não desperdiçar toda a sua força lutando contra eles. Quem aprende a administrar as próprias emoções deixa de gastar energia sobrevivendo e passa a investir essa energia vivendo. Pilar 5. Aprenda a desacelerar a sua mente. Vivemos em uma geração que aprendeu a ocupar cada segundo do dia. Se estamos esperando alguém, pegamos o celular. Se estamos no trânsito, ligamos alguma coisa para ouvir. Se existe um momento de silêncio, logo buscamos um estímulo. Aos poucos nos acostumamos a viver com a mente sempre acelerada. Mas existe uma diferença enorme entre uma mente ocupada e uma mente produtiva. O cérebro precisa de momentos de pausa para organizar pensamentos, consolidar memórias e recuperar energia para reduzir aquele estado de alerta. E é por isso que práticas como respiração consciente, meditação, mindfulness, a oração ou simplesmente alguns minutos de silêncio podem fazer tanta diferença. Não porque sejam práticas mágicas, mas porque permitem que o sistema nervoso saia por alguns instantes do modo sobrevivência. Pense em um atleta. Ele não evoluiu apenas durante o treino, ele evoluiu também durante a recuperação. Com a mente acontece exatamente a mesma coisa. Descansar a mente não é perder tempo, é preparar o cérebro para pensar melhor, decidir melhor e viver melhor. Uma mente que nunca desacelera pode até produzir muito, mas dificilmente consegue produzir o seu melhor. Pilar 6. Alimente o seu propósito. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar comprometido com algo que realmente faça sentido. Duas pessoas podem realizar exatamente a mesma tarefa. Uma termina exausta e frustrada, a outra termina cansada, mas realizada. O que muda nem sempre é a atitude, mas às vezes o significado. Quando encontramos um propósito maior, o esforço deixa de ser apenas um peso e passa a ser um investimento. É por isso que práticas como oração, gratidão e momentos de reflexão podem ser tão importantes. Elas nos ajudam a lembrar por que estamos caminhando e por quem estamos caminhando. A gratidão muda o foco daquilo que falta para aquilo que já existe. A oração fortalece a esperança e o propósito que nos dá a direção. A gratidão muda o foco daquilo que falta para aquilo que já existe. A oração fortalece a esperança e o propósito nos dá a direção. Uma pessoa sem direção desperdiça muita energia tentando decidir para onde quer ir. Já uma pessoa que sabe o que deseja, suporta com mais coragem as dificuldades do caminho. Pergunte a si mesmo: a energia que eu estou gastando hoje está construindo a vida que eu realmente quero viver? Essa pergunta pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu dia. Quando o propósito é claro, o esforço ganha sentido. Pilar 7. Invista sua energia naquilo que você faz de melhor. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: onde a minha energia gera mais resultado? Muitas vezes passamos a vida inteira tentando ser bons em tudo, quando talvez devêssemos nos tornar excelentes naquilo que temos de melhor. Todos nós temos limitações, mas também temos talentos, habilidades e características que nos tornam únicos. Quando vivemos apenas apagando incêndio e respondendo às circunstâncias, gastamos quase toda a nossa energia sobrevivendo. Mas quando investimos tempo desenvolvendo aquilo que fazemos bem, algo interessante acontece. O esforço continua existindo, mas o retorno aumenta. Não significa que você só fará aquilo que você gosta. A vida exige responsabilidades, disciplina e tarefas difíceis. Mas sempre que possível, fortaleça os seus pontos fortes. Uma árvore não cresce porque tenta ser todas as outras árvores da floresta. Ela cresce porque desenvolve aquilo a qual ela nasceu para ser. O mesmo vale para nós.
Descubra aquilo que você pode gerar mais valor ao mundo e invista sua energia nisso. Quanto mais alinhada estiver sua energia com seus talentos e com o seu propósito, maior será a sensação de realização. Você não foi criado para gastar toda a sua energia tentando ser outra pessoa. Você foi chamado a desenvolver a melhor versão de quem você é. Pilar 8. Repita até que o cérebro transforme o seu esforço num novo hábito. Existe algo fascinante sobre o cérebro. Ele foi criado para economizar a sua energia. Toda vez que você repete um comportamento, o cérebro entende que aquilo é importante e começa a tornar esse caminho cada vez mais fácil, exatamente no intuito de economizar energia. É por isso que no início, acordar cedo parece um sofrimento. Fazer atividade física exige esforço, ler um livro parece extremamente cansativo, mas depois de semanas ou meses de repetição, aquilo começa a acontecer com menos resistência. Não porque você se tornou uma pessoa diferente da noite para o dia, mas porque o seu cérebro criou um novo caminho. Muitas pessoas desistem justamente na fase mais difícil, quando o cérebro ainda está aprendendo. Elas interpretam o esforço como um sinal de que não nasceram para aquilo. Na verdade, o esforço muitas vezes é apenas o sinal de que um novo caminho está sendo construído. Não espere que um hábito fique fácil para continuar. Continue até que ele fique fácil. A disciplina de hoje é a liberdade de amanhã. Primeiro você constrói o hábito, depois o hábito ajuda a construir você. O cérebro não muda porque você decidiu mudar. Ele muda porque você repetiu uma nova escolha vezes suficientes para que ela se tornasse parte de quem você é. Pilar 9. Ouça o que a sua mente está tentando dizer. Nem toda falta de energia significa falta de disciplina. Às vezes ela é um sinal. Nosso cérebro tem uma função muito importante que é nos proteger. Em algumas situações ele reduz a nossa disposição como uma forma de economizar energia ou evitar aquilo que ele interpreta como um risco ou uma ameaça. Outras vezes, a falta de energia pode estar relacionada a um período de estresse intenso, de ansiedade, depressão, alterações hormonais, deficiências nutricionais ou outros problemas de saúde que merecem atenção. Por isso, antes de se julgar, faça uma pergunta: o que a minha mente e o meu corpo estão tentando me comunicar? Talvez eles estejam te pedindo descanso, talvez estejam pedindo mudança, talvez estejam pedindo ajuda. E ignorar esses sinais não torna ninguém mais forte. Pelo contrário, pessoas fortes aprendem a reconhecer quando precisam cuidar de si mesmas. E buscar ajuda quando necessário não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência emocional. Nem todo obstáculo deve ser enfrentado com mais força. Alguns precisam serem enfrentados com mais consciência. E 10º e último pilar. Faça o que precisa ser feito mesmo quando a vontade não aparece. Se existe algo que eu aprendi observando as pessoas que conquistaram grandes coisas na vida, é que elas não vivem esperando a motivação chegar. Porque a motivação é uma emoção, e como toda emoção, oscila. Haverá dias em que você acordará disposto e em outros não. Haverá dias em que tudo parece fácil, em outros até a menor tarefa parecerá pesada. Se você depender da vontade para agir, sua vida será guiada apenas pelas suas emoções. Mas quando você decide agir com base nos seus valores e no seu propósito, algo começa a mudar. Você deixa de perguntar, estou com vontade? E passa a perguntar, o que a pessoa que eu quero me tornar faria hoje? Essa é uma pergunta poderosíssima, porque ela desloca o foco do sentimento para a identidade. Os grandes resultados da vida não são construídos nos dias fáceis, eles são construídos nos dias comuns. Naqueles dias em que ninguém está olhando, naqueles dias em que você faz o que precisa ser feito, simplesmente porque decidiu que esse é o tipo de pessoa que você deseja ser. A disciplina não elimina cansaço, ela impede que o cansaço decida o seu futuro. Você não precisa vencer todos os dias, mas precisa continuar treinando todos os dias, porque o vencedor não nasce pronto. Ele é desenvolvido uma escolha de cada vez. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido uma coisa. Nenhum desses pilares isoladamente vai transformar a sua vida. Mas quando eles começam a caminhar juntos, algo extraordinário acontece. Você passa a dormir melhor, pensa com mais clareza, controla melhor as suas emoções, tem mais disposição, faz escolhas mais conscientes e, aos poucos, aquela pessoa que um dia dizia eu não consigo, começa a perceber que era capaz o tempo inteiro. Ela só precisava de direção. Não espere a segunda-feira, não espere o próximo mês, não espere a motivação aparecer. Escolha um único pilar, apenas um.
e pratica esse pilar até que ele faça parte de quem você é. Depois escolhe o próximo e assim por diante. Porque ninguém constrói uma casa levantando todas as paredes ao mesmo tempo. A construção ela é tijolo a tijolo, dia após dia. E é assim que uma mente forte é construída. E eu quero deixar a minha última reflexão. A vida que você deseja viver será construída pelas decisões que você toma quando ninguém está olhando. Porque o seu futuro não é criado em um único grande momento. Ele é criado pelas pequenas escolhas que você repete todos os dias. Cuide da sua energia. Cuide da sua mente. Cuide da pessoa que você está se tornando. Porque um vencedor não nasce pronto. Ele se desenvolve.